Como um filho, um nepo baby, se afasta dos pais ricos sem a chance de reconciliação? Simples, entrando para uma família de bilionários que podem te sustentar até o fim da vida. Na semana passada, Brooklyn Beckham quebrou o silêncio pela primeira vez depois de anos com rumores sobre uma possível briga entre seus pais e sua esposa Nicola Peltz. Em seus stories do Instagram, Brooklyn acusou seus pais de tentarem a todo custo sabotar seu relacionamento com sua atual esposa e diz que não tem interesse de se reconciliar com os dois. Rinha de gente rica pra gente já começar bem o ano, e eu tô aqui pra agregar e juntar tudo que a gente sabe sobre essa briga para que você também tire suas próprias conclusões. Mas vamos por partes. Quem são essas pessoas? There's one thing in this world that we need to get rid of. Como todo mundo deve saber, David Beckham é um dos maiores ex-jogadores de futebol do mundo e já jogou em times como Manchester, Real Madrid, Los Angeles Galaxy e Paris Saint-Germain. E o que realmente importa, Victoria Beckham, ou Victoria Adams na época, ficou famosa por integrar o famoso grupo pop, as Spice Girls, onde era conhecida como Posh Spice. David e Victoria Beckham se casaram em julho de 1999, 2 meses após trazerem ao mundo seu primeiro filho, Brooklyn. O casal ainda teve mais 3 filhos, Romeo Cruz e Harper Beckham. Desde que nasceu, Brooklyn já fazia parte dos holofotes por conta da fama dos pais. Inclusive, eles entram em muito mais detalhes sobre isso no documentário da Netflix Beckham, onde eles explicam um pouco sobre esse assédio que a Victoria Beckham sofreu durante anos e que acabou respingando nos filhos. Tem até uma cena no documentário bem assustadora de quando o David Beckham ainda jogava, em que eles estão no carro com os filhos pequenos e tem um bando de gente batendo no carro, seguindo, gritando, uma loucura total. Mas nossa história mesmo começa em abril de 2022, quando o Brooklyn, que na época se denominava chefe, se casou com a atriz e herdeira Nicola Peltz em um casamento luxuoso em Palm Springs, na Flórida. E logo de cara já começaram a surgir uma série de rumores da relação da Nicola Peltz com o resto da família Beckham. Ainda na época do casamento, o burburinho principal da mídia era em torno do vestido de casamento. Para o seu grande dia, Nicola Peltz optou por usar um Valentino ao invés de ter uma peça exclusiva assinada pela futura sogra. E, pra ser justa, desde aquela época já existia sim a informação de que o plano original da Nicola Peltz era realmente usar uma peça assinada pela Victoria Beckham, mas os planos mudaram. Essa era a informação de que a gente tinha lá em abril de 2022. Mas ainda naquele ano, em agosto, 4 meses depois do casamento, a Nicola Peltz acabou contando pra Variety que não existia nenhum problema, não existiu nenhuma briga entre elas, e que apenas o ateliê da Victoria não conseguiu fazer o vestido a tempo. Mas já em 2025 começou oficialmente a campanha do Brooklyn e da Nicola contra David e Victoria Beckham. Em junho daquele ano surgiram artigos alegando que não só o Brooklyn e a Nicola teriam contratado o mesmo advogado do príncipe Harry e da Meghan Markle, como também o Relações Públicas do Harvey Weinstein, que não só é conhecido como um especialista em gerar crises, mas também é visto como um verdadeiro cão de caça em relação a isso. E ficou muito claro que o cara estava trabalhando na escala 6x1, porque foram meses de ensaios fotográficos, entrevistas, tudo sobre nada. Uma coisa precisa ficar bem clara: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz não têm uma carreira. Eles vivem de privilégios e projetos que não vão pra frente. Então, já em maio do ano passado, 3 anos depois, uma fonte voltou a falar sobre o assunto do casamento e contou a People que os rumores de um confronto entre as famílias eram reais. E contou que a Victoria disse pra Nicola que adoraria fazer seu vestido de noiva assim que ela e o Brooklyn ficassem noivos. E a Nicola teria dito que seria uma honra e que ela adoraria usar um dos seus originais. A fonte ainda afirmou que com o passar do tempo, a Victoria Beckham mudou de ideia e ligou pra mãe da Nicola Peltz pra dizer que ela não faria mais o vestido. Essa mesma fonte ainda menciona como prova da boa vontade da Nicola Peltz que ela já tinha usado modelos da Victoria Beckham em outros eventos, inclusive na premiere do filme dela. Ah, tem isso também.
a Nicola Peltz fez um filme. Escreveu, dirigiu e estrelou um filme que foi tão terrível que os críticos sequer se deram o trabalho de assistir. Ele tem exatamente 2 reviews no Rotten Tomatoes e ambas são negativas, então se você tiver interesse aí de assistir esse filme, se chama Lola e você pode assistir por sua própria conta e risco. Mas voltando, uma segunda fonte disse a People ainda naquela época que a situação do vestido está longe da verdade, alegando que essa narrativa é usada para tentar pintar a Nicola como uma vítima de alguma forma. Para People, essa fonte disse: como sempre, os Beckham ficaram acima de tudo, apesar dos constantes ataques pela mídia. É triste como eles amam seu filho e todos eles têm tentado tanto com Nicola, mas tornou-se impossível. Mas a treta do casamento não parou por aí, porque a gente teve famosamente o incidente da primeira dança. Essa história da dança surgiu lá atrás, ainda em 2022, ali junto com a história toda do vestido de casamento, quando outra fonte contou a People que as tensões familiares vieram à tona depois que Victoria Beckham supostamente roubou a primeira dança do casamento. De acordo com o que foi dito, antes da música começar, o músico Marc Anthony pediu ao Brooklyn para subir no palco e em seguida teria chamado a mulher mais bonita da noite a subir ao palco e chamou o nome da Victoria Beckham. A fonte disse que a Nicola Peltz supostamente teria sentido que a Victoria Beckham arruinou sua noite e não entendia o porquê, e outras fontes confirmaram que ela chegou a sair chorando da própria festa. No entanto, essa história toda foi contestada diversas vezes por diversas fontes de pessoas que estavam no casamento e outras que têm contato com essas pessoas, que disseram que isso de fato aconteceu, mas isso aconteceu já depois de 3 danças diferentes. Supostamente, o Brooklyn e a Nicola dançaram sim a primeira música deles, a primeira dança juntos. Isso aconteceu durante ali a terceira dança, quando todo mundo já tava mais pro final da noite, todo mundo já tava mais casual, e que na verdade ninguém roubou a primeira dança de ninguém. O DJ do casamento acabou comentando sobre esse caso também depois do post do Brooklyn nos stories, e corroborou a versão de que foi publicada a princípio de que Marc Anthony chamou a Victoria Beckham pro palco ao invés da Nicola Peltz, mas negou as alegações do próprio Brooklyn, que diziam que a mãe dele teria dançado de maneira inapropriada. Segundo ele, todo mundo ficou desconfortável com a situação e ele só descreveria essa situação como inapropriada pelo timing de como as coisas aconteceram. E toda essa coisa do casamento parece ser as maiores armas do Brooklyn e da Nicola Peltz contra os pais dele. Inclusive, esse foi o ponto principal daquele textão que o Brooklyn fez sobre a briga com David e a Victoria. Foi ainda em maio de 2025, enquanto todos esses artigos estavam surgindo, trazendo à tona de volta todas essas brigas relacionadas aos bastidores do casamento, que David Beckham comemorou seus 50 anos em Londres com uma festa repleta de famosos. Todos os filhos estavam lá, exceto pelo Brooklyn e a Nicola. E assim, a partir daí, se antes era rumor, ficou tudo às claras quando ele não foi no aniversário do próprio pai. Minha irmã, que é especialista na família Beckham, ficou toda empolgada quando ela viu vários posts e stories sobre a festa sem nenhum sinal do Brooklyn. E o aniversário do David Beckham também apareceu lá naquele texto do Brooklyn, e lá ele diz que ele e a Nicola foram sim a Londres para celebrar o aniversário do pai, mas David continuou adiando um encontro entre eles, e ainda segundo o Brooklyn, ele teria chamado o filho para participar da festa, mas que Nicola Peltz não era bem-vinda. Agora pausa aqui para eu mencionar uma outra coisa que o Brooklyn mencionou lá no texto dele. Lá ele conta que os pais estavam constantemente chamando suas ex-namoradas para eventos e coisas do tipo só para deixar ele desconfortável. E eu não sei a extensão disso e ele também não entra em detalhes, mas o que corria na boca miúda ainda em maio de 2025, durante o incidente do aniversário, é que o motivo da ausência do Brooklyn e da Nicola no aniversário era a então namorada do Romeo Beckham, a DJ Kim Turnbull. Começaram os rumores de que o Brooklyn e a Kim já tiveram um romance no passado e que todo o motivo pro afastamento do irmão mais velho era realmente a relação do irmão com Kim Turnbull. Tinha fonte saindo até do
nevoeiro para dizer que o Brooklyn e a Nicola não se sentiam confortáveis no mesmo ambiente que ela e que os Beckham sabiam disso. No entanto, Cruz Beckham, o mais novo dos 3 meninos, veio a público sobre o assunto e respondeu a um comentário em um post no Instagram dizendo que Brooklyn e Kim nunca namoraram, mas não negou que os dois se conheciam sim do passado. E vocês vão ver aqui que o Instagram é realmente uma fonte de informação, porque é o jeitinho de gente famosa conseguir se expressar e mandar mensagens enigmáticas. E nessa linha, depois do fiasco do aniversário, o Brooklyn Beckham foi até o seu Instagram e publicou um vídeo com a esposa onde ele dizia na legenda: "Eu sempre escolho você, baby." Um mês depois, o Brooklyn fez outra publicação comemorando seus 3 anos de casamento. E só pra vocês terem dimensão da tamanha devoção que ele tem por ela, minha irmã, que como eu já disse é especialista da família Beckham, tava me contando que até no aniversário da irmã dele, a Harper, de quem ele é extremamente próximo, ele fez um post no Instagram pra desejar feliz aniversário, mas ao invés de ele colocar uma foto dele com a irmã, ele colocou uma foto da irmã com a Nicola Peltz. Então dá aquela sensação de que até isso é uma declaração. Sim, eu estou te desejando parabéns, estou te desejando feliz aniversário, mas eu continuo do lado da minha esposa nessa guerra. Eu não tenho lados nisso. Eu nunca escolhi um lado. Eu nunca faria isso. De qualquer forma, poucas horas depois do post sobre o aniversário de casamento, seu irmão caçula, Cruz, compartilhou uma foto da família nos stories do Instagram e escreveu: "Eu amo minha família. Eu amo vocês mais que tudo. Mãe e pai, vocês nos deram a vida e cuidaram de nós, não importa o que aconteça. Não posso dizer-vos o quanto somos abençoados por termos em nossas vidas." Dias depois, o Cruz compartilhou outra mensagem enigmática no seu Instagram, dizendo que é preciso 43 músculos no rosto para franzir a testa e 17 para sorrir. Seja gentil e diga a verdade. Mas então, um mês atrás, em dezembro de 2025, o Instagram foi mais uma vez fonte de informação quando Brooklyn Beckham parou de seguir os pais e eles não seguiam ele de volta também. Quando isso virou notícia que o Brooklyn parou de seguir os pais e vice-versa, o Cruz, o boca de sacola da família Beckham, foi até os stories se pronunciar e disse: "Não é verdade. Minha mãe e meu pai nunca deixariam de seguir seu filho. Vamos entender os fatos corretamente. Eles acordaram bloqueados, assim como eu." Inclusive, no começo do mês agora de janeiro, uma fonte contou pra People que o David e a Victoria tentaram repetidamente, pediram ao Brooklyn e a Nicola que se encontrassem e conversassem para seguir em frente. E tudo isso leva à declaração do Brooklyn Beckham em 19 de janeiro, segunda-feira, onde ele acusa os pais de diversas coisas, mas principalmente de manipular a imprensa e tentar repetidamente arruinar seu casamento com Nicola Peltz. Brooklyn afirmou que antes do casamento, David e a Victoria teriam pressionado ele repetidamente e tentaram suborná-lo para essencialmente abdicar do próprio sobrenome, o que, segundo Brooklyn, teria afetado ele, sua esposa e seus futuros filhos. Então a gente entra na questão do sobrenome. Beckham é uma marca. E por anos, David e Victoria Beckham cultivaram sua imagem pública e o império é avaliado em cerca de 500 milhões de libras. Toda e qualquer coisa atrelado ao sobrenome Beckham afeta eles diretamente. Portanto, não seria estranho que os dois não estivessem muito satisfeitos em ter o sobrenome atrelado à controversa família Peltz. Mas quem são essas pessoas? Nelson Peltz, pai da Nicola, é sócio fundador da Triumph Fund Management, um fundo alternativo de gerenciamento de investimentos que não só tá até o pescoço envolvido com o Donald Trump, mas também foi ele quem apresentou o Donald Trump pro Elon Musk. Só gente fina na órbita dessa família. E se isso já não diz muito sobre o caráter desse indivíduo, ele também tentou comprar a Disney em 2024 porque, segundo ele, estava insatisfeito com todas as mulheres e pessoas de cor ganhando destaque em produtos da Disney e Marvel. Também tem um rumor, e isso é rumor, de que quando era adolescente, a Nicola teria empurrado uma das suas babás escada abaixo.
Fora os rumores das pessoas que já trabalharam com ela, que disseram que ela é uma pessoa super difícil de se ter por perto e é extremamente grossa com as pessoas ao seu redor. Inclusive, depois do texto do Brooklyn, em meio ao caos, o cabeleireiro das celebridades Justin Anderson usou o Instagram também para sair em defesa dos Beckham e criticar a Nicola Peltz. Em uma publicação falando sobre a declaração do Brooklyn, ele disse: "A esposa do Brooklyn foi uma das piores celebridades com quem já trabalhei. É 100% culpa dela. Ela é uma maçã podre. Todo mundo sabe o quão unida a família Beckham realmente é." Então, por aí a gente já vê que a visão do público sobre a família Peltz não é das melhores. E como eu já falei, Beckham é uma marca e quem mais usufruiu disso foi Brooklyn Beckham. Lá nos stories dele ele escreve: "A marca Beckham vem em primeiro lugar. O amor familiar é definido pelo quanto você posta nas redes sociais ou pela rapidez com que você abandona tudo para aparecer e posar para uma foto de família, mesmo que seja às custas de nossas obrigações profissionais. Durante toda a minha vida, os meus pais controlaram as narrativas na imprensa sobre a nossa família. As publicações performáticas das redes sociais, os eventos familiares e as relações não autênticas sempre fizeram parte da vida em que nasci." E só um parênteses aqui, realmente, David e Victoria Beckham cultivam há quase 30 anos a imagem pública deles. Eles genuinamente transformaram o nome Beckham em um império e se você for realmente olhar por aí, você não vai encontrar grandes polêmicas envolvendo o nome dos dois. No mais, qualquer escândalo envolvendo eles é interno, então no começo da relação existiam alguns rumores de que o David Beckham teria traído a Victoria Beckham. Na época eles chegaram a negar essas acusações, mas hoje, inclusive naquele documentário que eu mencionei antes da Netflix, eles voltam a comentar sobre o assunto e eles não confirmam, mas também não negam essas acusações de que pode ter sim rolado uma traição. Então existe também essa teoria da conspiração de que o casamento deles é fachada e que eles só aparecem juntos por causa da marca, mas isso também é rumor e quem pode culpar essas pessoas? Eu não tenho lados, eu só estou apresentando os fatos. E o Brooklyn Beckham é o epítome do Nepo Baby. Ninguém usufruiu mais do seu dinheiro e privilégio dentro da família Beckham do que ele. Ele iniciou sua própria carreira com um livro de fotografia publicado em 2017, que foi a maior chacota da história da família até então. Nem a Victoria Beckham, quando a marca dela tava pra entrar em falência, passou tanta vergonha. Esse livro ficou famoso, inclusive, com aquela foto do elefante, que é literalmente só a sombra. Tava contra a luz, não dá pra ver nada. Um horror. Logo em seguida, ele decidiu se aventurar nos programas de culinária e mais uma vez ele virou chacota. Na época, ele fez algumas participações em programas matinais lá no Reino Unido e chamou a atenção porque simplesmente ele não conseguia fazer um sanduíche. Tem essa coisa que esses caras lá fora faz, né, que é eles têm essa mania de fazer esses sanduíches de café da manhã, que eles colocam bacon, salsicha, aquelas coisas. E você via que ele colocava outras pessoas pra fazer a salsicha, fritar o bacon, e ele só fazia no máximo ali um ovo mexido e enfiava as coisas no pão. E foi com essa skill absurda pra cozinhar que ele começou o seu próprio programa culinário pro Facebook e Instagram. Agora acompanha aqui comigo. Um programa que era um Reels pro Facebook, pro Instagram, tinha um orçamento de $100 mil por episódio e 62 pessoas trabalhando nos bastidores. Você tem noção de que tinha 62 pessoas pra fazer um sanduíche? E uma coisa assim comum que as pessoas fazem em casa pro café da manhã. Brooklyn Beckham usou e abusou do seu sobrenome e agora ele tem uma marca de molho lá, mas não consegue consolidar a própria marca. E eu convido vocês a assistir o vídeo dele fazendo o unboxing do press kit do molho dele. É fenomenal.
Tamanha a incompetência. E aparentemente ele não é o único que quer usufruir do sobrenome Beckham, não. Porque a Alana Hadid, irmã da Bella e da Gigi Hadid, respondeu um comentário no Instagram sobre o texto do Brooklyn que dizia: terminar um texto de 8 parágrafos sobre os podres da sua família com tudo que queremos é privacidade é tudo que você precisa saber. Pra isso a Alana respondeu: certo, e aquela garota não quer privacidade. Ela tem tentado ser famosa por décadas. A Nicola Peltz namorou o irmão da Alana, Anwar Hadid, entre 2016 e 2018. E o relacionamento já começou com uma controvérsia porque o Anwar, na época, tinha 16 anos e a Nicola já tinha 21. Então não é a primeira vez que ela se encontra aí tendo uma desavença com a família de um namorado. Inclusive a mãe do Anwar veio a público para dizer que ficou aliviada quando os dois se separaram. Imagina o quão podre você tem que ser pra Yolanda Hadid não gostar de você. Se bem que ela fez um inferno na vida do pobre do Zen e ele não fez nada também, então... E veja bem, essas coisas podem ser realmente importantes pra alguém que quer estar na mídia. Sim, a Nicola Peltz é herdeira, bilionária, mas ela tem zero relevância pública. Eu quero saber quantas pessoas sabiam que essa menina existia antes desse circo. Bom, na verdade, talvez você reconhecesse ela de um outro relacionamento bem público que ela teve com outra celebridade. Em 2022, a Nicola e o Brooklyn ficaram bem próximos da Selena Gomez. Amizade essa que rendeu viagens, festas e até tatuagens combinando. O negócio era tão intenso que em 2023 a Selena Gomez chamou os três de trisal. A amizade acabou não indo pra frente, já em 2024 eles já não eram mais vistos juntos. E a Selena Gomez sequer compareceu à renovação de votos deles em agosto de 2025. Eles também não estavam no casamento dela agora. E existem vários rumores sobre a razão para esse afastamento. Alguns dizem que a Nicola e o Brooklyn não ficavam à vontade com essa história toda de trisal e essas brincadeiras, e outras pessoas dizem que a Selena Gomez percebeu que os dois estavam se aproximando dela por notoriedade e coisas do tipo. Tudo isso é rumor, nada é confirmado, e inclusive uma fonte contou a People em novembro de 2025 que não teve nenhuma briga, que as pessoas apenas evoluem e seguem em frente. Inclusive, falando em casamento, e essa é muito boa, o pai da Nicola Peltz processou os organizadores do primeiro casamento deles lá de 2022, alegando que tiveram falhas na organização do evento. Aparentemente, ele processou 6 organizadores em $159 mil do depósito que eles tinham feito, e o processo foi divulgado, e eu vou até linkar aqui embaixo caso vocês entendam de processo ou saibam ler em inglês. Eu não entendo nada, mas lá tem todas as trocas de mensagens entre eles e os organizadores, e essas mensagens são... eu não tenho nem palavras. Eles têm umas demandas malucas, tem até o momento que eles pedem pros garçons usarem máscaras de seda, porque, eu não tô inventando, eles falaram mesmo isso, era importante do ponto de vista da imprensa. Lembrando que esse casamento aconteceu em 2022, ainda durante a pandemia. Ah! E a lista de convidados. Essa é a minha parte preferida e só mostra o quão idiotas funcionais essas pessoas são. Imagina você viver em um mundo tão privilegiado de contos de fadas que você é incapaz de montar uma lista de convidados pro seu casamento. Aparentemente, os organizadores falam que eles tinham 4 listas. Uma foi enviada pelos Beckham e era a lista perfeita. Tava tudo organizado com o nome completo dos convidados, e-mail, número para contato, RG, CPF, tudo. Porque é assim que funciona essas festas de bilionário, gente. Tem 500 pessoas convidadas e eles precisam ter todas as informações para eles terem controle de quem entra naquela festa, né? E então tem a lista do Brooklyn e da Nicola que tá tudo bagunçado, os nomes estão escritos errado, não tem sobrenome, não tem informação de contato. É basicamente como se eles estivessem fazendo um esquenta na casa deles ali, iam fazer um grupo no WhatsApp pra chamar a galera. Tem até momentos que eles citam no processo em que a Nicola e a mãe dela falavam que os Beckham não podiam saber desses probleminhas internos que eles estavam tendo com a organização.
Mas a melhor parte, é aqui que a gente vê a incompetência do herdeiro Nepo Baby, é que tem uma excessiva troca de mensagens entre as organizadoras e a Nicola Peltz, em que elas pedem: pelo amor de Deus, você nos daria 20 minutos do seu tempo pra gente conversar sobre a lista dos convidados. E ela tá assim super incomodada nessas mensagens. Ela só quer conversar por mensagem, ela não quer nada complicado. Mas você vai fazer um casamento milionário pra 500 convidados. Tudo sobre isso é complicado. Essa troca de mensagem é muito boa também. A única contribuição do Brooklyn: eles perguntam qual a idade de um membro da família dele e claramente ele não sabe. Ele fala uma idade lá e a Nicola responde falando que não confia no Brooklyn pra dar essa informação e que eles deveriam perguntar para um assistente. Sua noiva está dizendo que você não tem capacidade de dizer com certeza a idade de um membro da sua família. Um membro da sua família. Todo esse negócio da lista é desesperador e eu fiquei até com pena das organizadoras porque eles só jogavam nomes ao vento. Tipo, David vai, tem que tirar o Hugo, a Vanessa vai levar o filho, coisas assim. Se você tem curiosidade pra ler esse processo aí, ou pelo menos as mensagens, é um baita insight da vida dessas pessoas e como elas vivem. E além do mais, é puro entretenimento, eu recomendo. Mas voltando a falar do manifesto do Brooklyn, ele cita lá que eles tiveram que renovar os votos pra única lembrança que eles tivessem do casamento não ser ruim ou coisas do tipo. E de fato, esse foi um momento muito importante que ajudou a fomentar esses rumores de uma briga entre a família Beckham, porque com apenas 3 anos de casamento, os dois renovaram os votos em agosto de 2025, e o evento todo teve uma super cobertura da mídia. A família e os amigos dos Peltz estavam todos lá, mas sem nenhum sinal dos Beckham. O casamento, inclusive, foi oficializado pelo velho bilionário lá, o pai da Nicola. De qualquer forma, a única coisa que foi dita pela família Beckham sobre esse texto do Brooklyn veio do próprio pai em um programa sobre finanças da CNBC, onde o David disse que seus filhos cometem erros. Ele diz que tentou educar os filhos para ter responsabilidade com esse tipo de coisa, mas que eles cometem erros e que crianças têm permissão para cometer erros porque é assim que eles aprendem. A internet ficou bastante dividida porque é sempre curioso ver um filho ir contra os pais dessa forma, tão publicamente. Mas vale destacar também que a imprensa britânica divulgou o acordo pré-nupcial entre o Brooklyn e a Nicola. Segundo eles, o contrato é tão rígido que em caso de divórcio, o Brooklyn não teria direito a absolutamente nada da fortuna dos Peltz. E dizem os rumores que isso meio que alimentou o temor do David e da Victoria Beckham de que talvez o seu filho estivesse financeiramente e emocionalmente vulnerável. Inclusive, tem muitas pessoas nas redes sociais falando coisas como: eu espero que essa menina não se canse dele, porque ele vai acabar tendo um prejuízo enorme se toda essa manifestação de devoção não funcionar. De qualquer forma, tudo isso é pra dizer que eu tenho lado sim. O Brooklyn Beckham vir lá falar: eu fui vítima da marca Beckham, manipulado pelo pai, isso é besteira. Já foi provado por A mais B que ele usufruiu sim dos privilégios do próprio nome. O fato dele ter jogado a própria mãe aos leões é assustador também. Agora tá aos 4 cantos da internet analisando a Victoria Beckham e até o jeito que ela dança. E no final do dia, é claro que os Beckham têm controle sobre a mídia. Eles são midiáticos, não é a primeira vez que um casal de celebridades monta sua própria marca em torno da sua imagem pública. E o que mais me pegou nisso é que não existe nenhuma novidade no que ele tá falando. Metade dessas coisas já foi noticiado. Eu acho que o maior choque é ele realmente jogar toda a merda no ventilador e falar que não tem mais reconciliação. No final, isso é sim um movimento contra a família Beckham, e vamos ver o que o Brooklyn acha que vai conseguir tirar disso. No mais, isso é tudo que eu consegui reunir sobre o assunto. Eu posso ter esquecido alguma coisa, essas pessoas estão há tanto tempo na mídia que é difícil lembrar de tudo. Tudo deu bastante trabalho, então por favor considere deixar um gostei, se inscrever no canal e comenta aí o que você acha da briga Beckham versus Peltz ou Beckham versus Beckham. Quem tá certo, quem tá errado, conta aí que a gente se vê numa
próxima. Tchau!